Oh, glória. Bom dia, Pai do Senhor. Que vos fala é missionária Nadir Albano. Hoje é dia 26 de setembro de 2025, uma sexta-feira. Estamos começando mais um... 26 de setembro de 2025, uma sexta-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo que vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora em sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento meu lar, a família, o ministério, chamar, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado da ministração dessa palavra, que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, amém? Preciosa palavra do Senhor hoje está em 2 Samuel 23, as últimas palavras de Davi, ok? Essas são as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Maia Sode Comanai. Essa é só sua, Xanaia Sode Comanai, preciosa palavra no momento de João 3,30. Que o missionário Nadir Albano desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito de Deus apareça. Que o objetivo desse canal, Senhor, é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é. Para que o Senhor venha a ser exaltado, para que o Senhor venha a ser glorificado. Não é nada sobre mim, é tudo sobre ti. Porque o Senhor é o Rei da Glória, o Senhor é o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses. O Senhor é Yeshua Hamashua, é Deus. O Senhor é tudo em todos. Meu Deus, que eu, pela misericórdia, que o Senhor me use para ministrar a tua santa e preciosa palavra, para falar do teu amor, para falar do amor de Jesus, para falar da presença do Espírito Santo de Deus, que é o que eu quero, que é o que eu preciso, porque o Senhor me chamou para isso. Então me capacite, Pai, na humildade da sabedoria do alto. É o que eu te peço, para que eu diminua, que o Senhor cresça, que o canal John 330 venha a ser um canal de bênção na vida de muitas pessoas, como tem sido na minha, que tenho falado da tua palavra, a cada dia eu tenho aprendido dela. Amém, Jesus, amém. Lá vai dizer assim, as últimas palavras de Davi. Essas são as últimas palavras de Davi, a palavra de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cantos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. Ó Deus de Israel falou, o Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, quem governa o povo com justiça, quem o governa com temor de Deus e com a luz, é como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens, né? É como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. Então o salmista já começa relatando aqui a grandeza de Deus, exaltando o Senhor, né? Laiaçô de Comanaira manda sai. E aí ele vem falar aqui através de um poema, né? As suas últimas palavras são poéticas, né? Ele vai dando aqui um testemunho poético de Deus, sou de Comanai, da grandeza dele, né? É meio parecido com Salmos, né? A gente percebe aqui. Então, a gente vê que ele vem falar do Espírito do Senhor que teve com ele, né? Pelo intermédio do Espírito Santo de Deus, ele pôde fazer as proezas do Senhor. Ele tem a consciência que o Espírito Santo de Deus era com ele, que o Espírito de Deus estava sobre ele, né? Estava operando nele, capacitando, que não era pelas forças deles, mas pela força do Espírito. Porque a gente sabe também que enquanto o Espírito estava com Saul, Saul fazia o que era certo. Mais ou menos, ainda assim, né? Mas depois que o Espírito se afastou de Saul, né, veio um espírito da parte de Deus que perturbava constantemente, né? Então a gente vê aqui Davi, deixa eu consertar a cadeira aqui, falando, né, da grandeza do Senhor, porque ele tinha consciência, tá? Que o Espírito de Deus operava nele e capacitava a falar debaixo da orientação. Então o que ele fazia era debaixo da orientação do próprio Deus. Então ele dá esse testemunho aqui, né, da grandeza do Espírito de Deus, amém? E quando ele fala de rocha, ele sabendo que é Deus quem governa com justiça. Então, ele sabia que ele era um rei teocrático, né? Apesar das suas quedas e tudo, ele continuava sendo um rei teocrático. Glória a Deus, aleluia, né? Mas ali o seu reinado vai ser... Nunca vai faltar, né? Pessoas para sentar no seu trono. Então, Jesus, né? O rei dos reis, Senhor dos senhores, ok? Então, a gente vê que é tremendo, né? Ele fala de uma maneira muito clara. Aí vem no 5. A minha dinastia está de bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo e me considerar tudo quanto eu desejo, né? Então, a gente vê aqui da aliança divina que Deus fez com ele, né? Então, essa aliança aqui é uma aliança eterna, ok? Alaia sou de Comanai, né? É uma aliança que não pode ser revogada, entendeu? Ela tá ali firmada ali, né? Nos descendentes ali mediante a promessa.
E a gente vê que essa promessa, né, ela veio ali, né, vamos dizer assim, através de Jesus, para mim, para sua vida e para todos aqueles que crer, né, no Senhor Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna, ok? Olha cá mais aqui. Mas o perverso serão lançados fora como espinho, que não se juntam com as mãos. Olha para você ver. Quem, quem quer tocá-los usa uma ferramenta ou cabo de madeira de lança. Os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem, né? Então, os ímpios, eles agem de maneira ímpia, né? Eu gosto muito de um provérbio que Davi, ele diz assim, tem um provérbio conhecido que diz assim, ele diz para Saul assim, olha, Saul, tem um provérbio que diz assim, dos ímpios só vem coisas ímpias. Então, assim, o que eu posso esperar de você? Davi falando para Saul, né? Então, eu não vou tocar no ungido do Senhor, então que o Senhor julgue entre eu e você. Então, é muito tremenda, igreja, né? Os dos ímpios só vem coisas ímpias, Alaiaçou de Comanai, né? Mas eles serão destruídos, tá? Eles serão lançados ali, né? E o justo juiz, o justo rei, que é o próprio Deus, né? Vai estar julgando, Alaiaçou de Cai, né? Davi, ele tinha essa certeza. Ele diz assim, aí vai falar sobre os principais guerreiros de Davi, tá bom? Esses são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um tequimonita, chefe dos 3 guerreiros principais, numa ocasião com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Então, vai estar falando deste guerreiro, ok? Depois dele, Eliezer, filho de Aita, Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pasma, Damina e a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente. Ayassou de Comanai, aleluia. Então, assim, ele ficou ali lutando, né? Até as suas mãos ficarem dormentes, né? Ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia. E o exército voltou para Eliezer. Eliezer estava mais somente para saquear os mortos. Então, você vê, este homem, ele lutou, né? Gente, até a sua mão ficar dormente na espada. Então, você vê que coisa, né? Uma fidelidade. Depois dele, Samar, filho de Agé de Ará, os filisteus se uniram-se em Lei, onde havia uma habitação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus. Mas Samar tomou posição. Então, tá falando aqui dos homens, tá? Que fez grande diferença, tá? Mas Samar tomou posição no meio da plantação e defendeu e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Vai falar aqui, durante a colheita, 3 chefes do batalhão de 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, tá? Davi na caverna de Adulão. Enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Rafaim. Estando Davi nesta fortaleza, o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxesse água da cisterna da porta de Belém. Olha só. Aleluia, glória a Deus. Da terra de Belém, no 16. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu e tiraram água da cisterna e trouxeram a Davi, mas ele se recusou a beber, e em vez disso, derramou como uma oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água, seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu da água. Então, né, Davi contando aqui, né, é o que aconteceu, né? Então ele foi muito grato, né, mostrando ali a lealdade dele para com Davi, ok? Eles foram muito leal a Laiaçoda e Comanai. E foram estes feitos dos 3 príncipes guerreiros, tá? Esses príncipes, eles fizeram assim, feitos, ok? Foram 3 príncipes que fizeram a diferença, né? 3 chefes de batalhão que fizeram a diferença. Abisai, irmão de Joabe, filho de Zerui, era chefe da batalha dos 30. Certa ocasião, com sua lança, matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Mas foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Por quê? Porque eles fizeram, igreja, eles foram pegar água para Davi, né? E Davi simplesmente deu ao Senhor. Laiaçou, decai. Aleluia. Então a gente vê, igreja, né, o que Deus faz. Benaí, filho de Joabe, era um corajoso soldado de Cabizel que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe e num dia de neve desceu no buraco e matou um leão. Também matou um egípcio. Olha para você ver, ele matou um leão, matou um egípcio, né? Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha mão, uma lança. O Benaí enfrentou como um cajado, arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Lembra de quem? De Davi, né? Davi fez o mesmo aqui, tá?
Olha só que lindo. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joada, que também teve fama com os 3 príncipes guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 3, e Davi lhe deu comando da sua guarda pessoal. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, né? Então, Benaia teve a guarda do comando pessoal, né? Tremendo que ele fez, ok? E aí, glória a Deus, aleluia, a palavra vai continuar dizendo assim, vamos lá. Aqui é só o relato dos homens que fizeram diferença na guerra com Davi, tá? Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samar, Elca, Élica, de Harod, Relés de Peleque, Ira, filho de Iques, de Tecó, Abiezer de Natote, Mebunai, de Rosate, Salmão de Aia, Maraai de Natofate, Relé, filho de Baná, neto de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, de Benjamita, Benai, de Pratom, Idai, dos riachos de Gaza, Abiabom, de Arbate, Azivate de Beruim, Eliabe de Zalbom, os filhos de Jacém, Jonatas, filho de Samá de Ramá, de Hará, Aiá, filho de Sarar, de Harar, Elifete, filho de Asbai, de Maaca, Eliar, filho de Aitofel, de Gilo, Herzai, de Camelo, Parai, de Arabe, Igal, filho de Natã, de Zoba, filho de Hagri, Zeleque de Amon, Naraai de Berote, escudeiro de Joabe, filho de Zerua, Irá e Garebe de Jair, e o Etito Urias, foram todos os 37. E o Tito Urias, né? Ainda põe aqui, ó, e o Itita Urias, né? Você lembra quem foi Urias, né? O esposo de Betseba, que Davi matou para ficar com ele, com ela, né? Então aqui estou mostrando todos esses homens ali que guerrearam com Davi, né? Homens valentes que fizeram a diferença nessa terra, né? Que Deus possa abençoar vocês grandemente, né? Foi tremendo. Que vocês tenham aí um final de semana abençoado, né? E amanhã, sábado, a gente vai estar lendo o último capítulo de 2 Samuel, Laia Sodecai, né? E já vamos estar entrando para a Primeira Reis no domingo, amém? Se assim permitido o Senhor, já vamos entrar para a Primeira Reis. Deus abençoe vocês e tenha aí um final de semana abençoado. Fiquem na paz do Senhor Jesus.